do estudo é o governo de Deus. Deve ser um tema muito amplo para falar, e não estou tentando limitar o que é o governo de Deus só ao que a gente vai conversar aqui. Muito do que a gente vai falar aqui a gente talvez já sabia, Ellen White nos ajuda bastante, mas eu acho que é válido trazer algumas reflexões para nosso tempo também. Então, eu gostaria de começar a pergunta, alguns estudos no passado aqui, eu já falei sobre o seguinte, mas eu gostaria que a gente conseguisse, não sei se em português tem a palavra verbalizar, né, colocar em palavras uma ideia. Que me lembrem por que é necessária a pregação descrita em Apocalipse 14, aquela pregação dos 144.000, por que é necessária aquela controvérsia no final dos tempos para Jesus vir? Qual é a necessidade de Jesus sempre ficar adiando sua vinda por conta de que o povo não consegue falar certa mensagem dentro de um certo contexto, numa controvérsia específica? Por que é necessária essa controvérsia? Por que é necessário o povo ter uma obra específica para fazer? E por que isso limita Deus de vir? Ou se alguém discorda com isso não limita Deus de vir. Pensamentos. Gostaria que liguem seus microfones e possam falar. Sim, quem sabe essa mensagem que o povo de Deus tem que dar não é só uma mensagem, senão também é uma prova para o povo dele. Ok. Muito obrigado. Uma prova para o povo dele. E aí, jogo de novo a pergunta, Diego. Então, por que é necessário provar o povo dele para ele acabar com o mal nesse mundo e com o sofrimento nessa terra? É uma boa pergunta. Tipo assim, a gente pode até pensar, né, o povo de Deus tem que ser provado antes de participar da glória e tal, mas se a gente pensar um pouquinho, tipo assim, parece meio egoísta, ou só por conta de um certo grupo de pessoas que ele decide não ouvir. Cara, eu deveria pensar um pouco mais para poder responder. Não, tudo bem. Outra pessoa. Assim, vamos construir. Já Diego tocou um ponto. Oi. Eu acho que esse ponto ajuda. Aí, quem mais está aí? Pedro, Cleo. eu acredito que você está se referindo à tardância, né? De Jesus voltar. É isso que eu entendi? Sim, de certa forma é isso mesmo. E baseado assim no estudo que Jorlan deu hoje, Deus tem um objetivo. Ele, assim como ele criou o Éden com igualdade, ele quer que nós, por nós mesmos, entendamos que precisamos chegar aos céus com igualdade. Porque da forma que estamos, com essa desigualdade, sexismo, o racismo e tudo mais, nós não vamos alcançar o céu da maneira como Deus realmente estabeleceu, como Ele quis, ou Ele quer que seja. É o meu ponto de vista, não sei se confere. Cleo, foi um ponto maravilhoso, sim. Eu acho que fica super claro que Deus quer fazer também uma restauração, né, na gente antes de ir. E concordo com esse ponto. Aí eu vou botar mais um desafio. Não porque o ponto que você faz não esteja certo, mas é o que eu vou tentar então trazer um contraponto a isso. E o seguinte seria, e não é só para você, seria para qualquer pessoa que quiser responder, seria o seguinte: não acreditamos nós nessa mensagem, porque lembrem que o que a Cleo falou é tipo assim: antes de Deus conseguir lidar com as 3 maldições, restaurar um povo nesses 3 aspectos específicos, antes disso ele não quer voltar, ele volta só depois. Esse ponto entendemos e até concordamos, mas a pergunta, aqui alguém falou que não concorda, eu vou botar também um contraponto, não sei se é o teu, se não for, tu pode falar. Meu contraponto seria, não acreditamos nós na mensagem que, mesmo na época do racismo, que é a primeira maldição que Deus ia lidar, e lidou, ele não poderia ter voltado. Lembra quando a gente fala que ele poderia ter voltado lá com os mileritas?
de certa forma, esse estudo meio que diz que Deus não está obrigado a voltar só quando ele lida com as 3 maldições. Mas já na primeira, havia suficientes elementos para ele conseguir voltar. Aí ele não voltou, e nós dissemos que o povo de Deus não estava preparado, e de novo, jogo a pergunta. Se Deus não precisa literalmente de lidar com as 3 maldições, porque esse estudo do racismo e da época milerita nos diz que ele não precisa. Ele poderia ter voltado lá. Isso que a gente ensina ainda, né? Então, por que é necessário algo antes de Jesus voltar? Por que ele não volta no momento que ele quiser? Por que não voltou lá no racismo? E além de que o povo não está preparado? Porque a minha pergunta é, e para que tem que estar o povo de Deus preparado para ele voltar? O que é importante? Alexia. Eu acredito que a gente está sendo provado pelo fogo. Eu não conheço as questões de cada um de nós aqui do grupo, mas acredito que eu tenho que matar um leão por dia. Então, acho que Deus quer de mim que eu seja provada e refinada pelo fogo. Quanto ao nosso aprendizado, como a gente era Israel antigo, né, daquele jeito tosco, fundamentalista, ele quer um entendimento maior da igualdade, que é exatamente como era no Éden, né? Então, como que ele vai levar uma Alexia ou o pessoal todo para um novo reino, se a gente ainda primeiro, como o Parmênides fala, pela razão, entendendo. E depois que eu entendi, eu estou sendo provada pelo fogo a cada dia. Então, eu vejo assim, como o Daniel também, sendo provada a cada momento e purificada, né? Porque eu creio que só assim eu terei oportunidade de entrar, nem que seja a última da fila, no novo reino. Acho que eu penso assim. Não sei se eu estou certo. Ok. Bom, eu agradeço essa colocação. Eu vou tentar fazer da seguinte forma, tipo, para colocar mais gráfico. Se outra pessoa tem outra ideia, pode falar também, tá? Ou se alguém quer que eu repita a pergunta, posso repetir também. Nessa linha de tempo que vou colocar aqui, nós temos diferentes momentos da história. Em um momento da história, Deus age de uma forma, nós vemos como ele muda sua forma de, ou pelo menos parece mudar a forma em que ele permite algumas coisas em certas gerações, mas também sabemos que no percurso todo houve povo de Deus, houve pessoas específicas que passaram pelas provações, como a Alexia falou, Deus nos está aprovando. A minha pergunta é, sendo que já entendemos que ele nos está aprovando em cada um desses pontos, no percurso do caminho, que faz que o último ponto, ou seja, antes da segunda vinda, antes de Jesus voltar, que faz que o último ponto seja especial ou diferente? Porque ele não continua aprovando? Porque ele um dia decide voltar para a Terra? O que impede ele não ter feito nesse ponto ou nesse ponto? O que não permitiu a Deus fazer isso? O povo de Deus não permitiu a Deus fazer isso porque não estava pronto para que ele voltasse. Ok, e aí joga a pergunta. E por que o povo de Deus não está preparado e freia a Deus? Cristiano, pode falar. Então, quando eu penso nessa questão, tu fez a pergunta, né? Por que Jesus não voltou naquele período da história ali, em que a gente vê ali a escravidão, né? O assunto da escravidão sendo abordado. Assim, tu estava falando sobre os 144 mil e tudo mais, uma coisa que me vem à mente, assim, é que os 144 mil, eles são as pessoas responsáveis por revelar o caráter de Deus para o mundo. Então, eu acho que Jesus ele poderia ter voltado naquele período e o resto das coisas, né, e tudo mais, teria que ser resolvido no céu. A gente teria que continuar aprendendo sobre igualdade em todos os sentidos.
mas eu acho que o que aconteceu foi que o povo de Deus, naquele período ali, não conseguiu revelar o caráter de Deus da forma como ele precisava. Eu acho que o caráter de Deus ele está em xeque, ele está sendo colocado em prova, e Deus ele precisa mostrar para o mundo que igualdade ela não é só algo que a gente vai ver através de uma perspectiva política, mas que é algo que realmente vem de Deus, é algo que a gente pode enxergar através de uma perspectiva profética também, que tem a ver também com... Uhum. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, a forma que eu enxergo. Ok. Eu acho que estamos nos aproximando aos poucos. E tu tocou o caráter de Deus. O povo de Deus não estava preparado para representar o caráter de Deus. E faço de novo a pergunta: por que a representação do caráter de Deus é tão importante para ele voltar? Se alguém aqui tem, pode falar. Deus precisa mostrar para o universo também que a gente pode ser restaurado. É uma evidência que ele precisa dar, eu acho. Eu digo que é para não termos dúvidas. Eu acho que tem a ver com a questão dos princípios do reino dele, que o princípio do reino dele é o amor, e Satanás diz que é a força, né? Acusa ele de ser um tirano e tal. E Deus fez toda a história da redenção para provar que o amor, ele redime, ele pode fazer só o amor, né? Todo esse longo processo, né? Reivindica o caráter dele e que isso pode redimir pessoas, pode restaurar pessoas, não precisa usar força, não precisa usar o medo, enfim. O amor por si só, ele pode restaurar. E esse é o princípio do governo de Deus. E eu acho que é uma forma dele reivindicar que os princípios que ele estabeleceu o governo dele são suficientes, né? E são reais, digamos. Então, eu acho que a gente se aproximou o suficiente para trazer uma parábola. Eu acho que isso é para não termos dúvida do caráter dele. Dúvidas do caráter dele. Ok. Quem mais? Pode falar. O Cristiane também. Pode falar. Eu acredito que é porque senão seremos consumidos. Se não tiver um povo bem próximo do caráter de Deus, da glória de Deus, nós não vamos suportar a glória de Deus. Se não tiver um povo assim, esperando ele bem próximo do que é a glória dele. Muito obrigado, Cristiane. Aqui, o Matias também tem depois Diego. Não, eu queria fazer uma opção. Acho que tem a ver. Eu penso que tem mais a ver com justiça que com amor. Acho que Deus tem que mostrar por que ele expulsou Satanás do céu e os anjos dele e por que vai salvar a humanidade. Os dois pecamos, os dois caímos. Por que um é salvo e outro não? Tem que ter uma diferença entre nós. E essa diferença tem que ser a restauração completa, senão seja que for que isso significa, dependendo da dispensação que está. No tempo dos mileritas, essa restauração completa era uma coisa, no tempo 88 era outra. Agora, restauração completa significa outra coisa para nós. Enfim. Ok, muito obrigado também. A frase do Matias me lembra de pode parecer estranho, mas é a história de um beijo. Alguém lembra um beijo que envolve justiça? Quem se beijou? Misericórdia. Isso, aqui foi Marcos? Tá. A misericórdia e a justiça se beijaram. Só para falar que eu acho que o ponto do Matias é certo, mas que não é separado de amor. Eu acho que a justiça e o amor vão juntos, de alguma forma, né? Só queria falar isso. Ok, primeiro da Diego, e depois temos Daniel e Alfredo. Pode falar, Diego. Não, quem sabe aquela pergunta que tu fez sobre por que é tão importante o caráter de Deus, me fez lembrar uma citação da Ellen White, onde ela diz que pessoas que não tenham o caráter de Deus não seriam felizes no céu. Então, também por amor de Deus para com seus filhos, que ele quer restaurar primeiro o seu caráter para que possamos realmente ser felizes no céu. Muito obrigado, Diego.
Vamos tocar um pouquinho nesse ponto também. O Daniel e depois Alfredo. Não lembro quem colocou a mão primeiro, mas estou indo pela ordem que tenho aqui. Eu acho que existem várias coisas que estão... Sabe quando quando Biden foi fazer ele foi abordar aquele discurso que tem que ser feito todo ano, os jornalistas estavam comentando bem assim, né, esse discurso que ele faz à nação para dizer como está a situação do país, os jornalistas comentavam que era uma coisa que ele tinha que falar para os votadores, né, para os eleitores americanos, e era uma mensagem para o mundo também, né? Então, no discurso dele, ele tinha que abordar duas coisas. Ele tinha que falar das questões internas do país e ele tinha que falar para o mundo todo o posicionamento dos Estados Unidos em relação à guerra da Ucrânia. Eu achei interessante isso, como que eles estavam descrevendo que, tipo assim, ele tem que colocar em palavras dentro de um discurso pequeno, abordar tudo, né? E eu vejo muito isso. Eu acho que a gente não pode esquecer que o planeta Terra, o universo todo está observando o planeta Terra. Então, o que Deus está fazendo aqui não é só para a gente. Ele está fazendo algo aqui para falar para o universo todo sobre o seu caráter, né? Então, a gente não pode esquecer disso, que tudo que está envolvendo a segunda vinda dele está envolvendo uma mensagem que ele está passando para o universo inteiro que está assistindo. E também, obviamente, né, ele tem que lidar com as questões do seu povo na Terra e como ele lida com as questões aqui. Então, eu acho que esses dois fatores andam juntos, entendeu? O caráter dele ser refletido na Terra para as pessoas que não veem um Deus que fala e sai um trovão, entendeu? Ele precisa que o caráter dele seja revelado na Terra através da gente, e o universo todo precisa entender como que Deus age com justiça e amor. Muito bom, Daniel, muito obrigado. Vamos tocar mais nesses pontos que tu fez aí. Agora, peço para o Alfredo, que eu acho que tinha a mão levantada também. Podemos ver pelas nossas linhas que a igreja estava morta. Havia que reavivar a igreja. E para reavivar a igreja havia uma linha de pregação como nós estudámos. Portanto, primeiro teve que ser instaurado o sábado, como quando o povo de Israel saiu do Egito, e há vários marcos que têm que ser restaurados. Portanto, eu penso que Jesus não podia ter vindo, porque os sacerdotes não cumpriram com o seu trabalho. Os sacerdotes não fizeram aquilo que tinham que fazer. Portanto, e nós hoje temos outras coisas para restaurar. Portanto, nós tivemos mensagem de tempo, 25-20, e hoje estamos na mensagem de igualdade, de LGBT. Portanto, se há 20 anos ou 30 ou 100 anos atrás essas mensagens não tivessem ou não foram dadas ao povo, como é que Deus, portanto, nos ia justificar perante nós? Se ele dissesse assim, mas afinal vocês não cumpriram com isto, vocês não fizeram isto, vocês não amaram o homossexual ou o LGBT, qual era a nossa resposta? Não estava nas linhas proféticas nesse tempo. Portanto, hoje nós temos conhecimento. Porquê? Porque está no fim. Nós estamos quase numa linha do fim da progressão que Deus quis, como o Jornal ensinou, portanto, no estudo dele. Nós vamos progredindo, porque a mensagem não pode ser dada do princípio. Não era bom ou não era útil que Deus dissesse a Noé que Jerusalém que ia ser destruída. Não era importante naquele tempo. Naquele tempo era importante a mensagem da Arca de Noé. Hoje, essa mensagem serve para comparar ou justificar ou fazer um exemplo. Portanto, a mensagem hoje é outra. A mensagem hoje é mais complexa e mais completa. Amém, Alfredo. Muito obrigado por essa colocação. Então, eu vou começar a juntar tudo que tem sido dito até aqui. E alguns elementos vão ver que acho que tudo que vocês falaram vão entrar nas reflexões que vamos fazer. Tem uma frase que eu não sei se gramaticalmente é a melhor, nem teologicamente seja a melhor, mas eu defino da seguinte forma. Eu penso em ações arbitrárias. Deus não pode fazer certas ações arbitrárias. O que seria uma ação arbitrária? Eu vou dar um exemplo.
um exemplo de uma ação arbitrária, por exemplo, é a segunda vinda em si mesma. O que significa? Eu vou compartilhar dela só mais uma vez. Por exemplo, a segunda vinda, nesse exemplo que estou colocando aqui, não é a última ação que é feita na grande controvérsia. Mas, enfim, vamos pensar que essa é a última ação. A segunda vinda é uma ação arbitrária. O que significa? Que o mundo ele está, né, do jeito que ele está, os dias passam, as pessoas estão vivendo a sua vida, Satanás continua sendo o príncipe desse mundo, Deus até hoje não interferiu que isso seja assim, mas do nada, um dia ele vem, como a Cristiane falou, um dia a própria glória dele consome a todo mundo. Então, vocês entendem que Jesus vir, a presença dele representa uma obra de destruição mesmo. Acaba com tudo quem não estiver preparado, pelo menos assim a Bíblia coloca as coisas. E alguém pode se perguntar, e será que Deus tinha direito de fazer tal coisa? Essa é uma ação arbitrária que eu queria colocar como exemplo. Uma última aqui nessa linha. Mas vamos supor que a primeira ação arbitrária que Deus poderia ter feito foi lá no céu. De uma ação arbitrária que todo mundo reclama às vezes para Deus. Por que Deus não fez tal coisa em tal momento? Aqui falaram porque ele não destruiu Satanás, sabendo que Satanás ia fazer tudo o que ia fazer. E como bons adventistas, a maioria, imagino, sabe essa resposta. Que poderia me lembrar por que Deus não destruiu Satanás quando tinha oportunidade? Porque ele criou com livre-arbítrio. Ok. Mas esse livre-arbítrio dele acabou com a vida de muitos outros. Não estou dizendo que a resposta não é boa, porque essa é a resposta, mas eu quero que a gente entre mais profundo e conseguimos definir mais. Por que permitir que tanto mal aconteça só pelo livre-arbítrio de um ser? Eu acho que não foi só por livre-arbítrio, não. Foi sim. Mas, quer dizer, o livre-arbítrio, mas estava inserido que eu acho que Deus amava muito Lúcifer, porque não era só Lúcifer, era um bando de anjos que desceram com ele. Era uma grande parcela também do reino. E ele, como um rei justo, né, um líder justo, não sei nem explicar o nome de Deus, na verdade. Então, ele deixou. E por que deixou a Satanás pregar essa sua mensagem para os outros anjos? Por que não fazer algo antes? Se esses anjos nunca tivessem ouvido as ideias de Satanás, possivelmente não teriam caído. Cleo? O livro História da Redenção, eu li que Satanás ele teve sim a oportunidade e Deus não o destruiu para justamente não usar de arbitrariedade. Pois se ele criou com livre-arbítrio, deu a ele o direito de escolher. Se ele destruísse naquele momento, ele não estaria cumprindo com aquilo que ele havia, que era o propósito dele, dar a liberdade de escolha. Bom, eu estou tentando... E por que, Cleo, por que não deixar a Satanás viver para sempre, já que ele tem livre-arbítrio? Porque Deus não permite, pelo menos, porque Deus não permite ele fazer seu mal eternamente em algum canto do universo, já que ele tem livre-arbítrio. Um dia Deus vai destruir Satanás. Por que lá no final e por que não no início? Eu acredito que ele deu um tempo para Satanás e todos os anjos também. Eu acredito nisso, porque não é de cara que um filho erra que você vai lá e mata ele. Você dá um tempo. Tanto que me parece, pelo espírito de profecia, que o tempo dele foi, pelo que eu entendo, até a cruz. Não sei se eu estou certa. A gente vai entrar aí. Deus não mata uma pessoa só pelo primeiro ato dela, ou porque ela pode mudar, entendeu? Eu acho assim, eu acho. Seria justo também. Por que Deus vai fazer isso no final? Lá em Jó, se eu não me engano, logo no início,
fala que Satanás ele rodeou por vários lugares, né? Então, onde ele encontrou estadia para executar a sua desobediência na terra, ok. Assim como Deus não eliminou ele, deixou que o mundo em que ele criasse, ou os mundos criados, tivesse também a liberdade de escolha. Partiu o fruto que Eva comeu foi uma desobediência a Deus. Todos nós sabemos disso, né? Então, assim, Deus permitiu ele continuar assim, tendo o propósito de eliminar. Não queria nunca, jamais, que tivéssemos caído em pecado, não era o propósito de Deus, tanto que ele advertiu desde o Éden, olha, isso pode, isso pode, isso pode, mas, ao mesmo tempo, quando Satanás viu que caiu, o homem, né, a mulher caiu em pecado, ele ficou surpreso ao mesmo tempo para saber realmente a reação de Deus. O que Deus ia fazer naquele momento? Ele ficou ansioso por isso. História da Redenção conta isso, entendeu? E quando ele viu que nas perguntas dele, se Deus eliminar, eu vou perguntar cadê o amor? Se ele deixar vivo, eu vou perguntar cadê a justiça? E assim sucessivamente. E quando Deus veio com a misericórdia de restaurar o homem por meio do sangue de Cristo, a irmã White, se eu não me engano, fala assim que ele envelheceu aproximadamente por 1000 anos, que ele não esperava essa reação de Deus. Então, assim, mais uma vez, se Deus eliminasse ele, não deixaria os mundos criados terem também o livre-arbítrio. Perfeito. Muito obrigado, Cleo. A Cris tem Pedro. um comentário aqui, tem a mão levantada. Pode falar, Cris. Assim, eu vi que os comentários já colocaram um pouco do que eu iria colocar, mas eu queria só ressaltar a parte que justamente Satanás ele levantou a questão quanto ao caráter de Cristo, de Deus, né? Da pessoa de Cristo. Uhum. Então, tem que haver todo um processo para não ser arbitrário, né? Tem que ter todo um processo para que todos propriamente tenham consciência e se deem conta de que realmente Deus, o caráter de Deus qual é e como é. Então, nesse processo vai ser reconhecido isso. E se alguém for exterminado, ou se alguém, no final, não for salvo, vai reconhecer que não é um problema no caráter de Deus. Vai ter consciência. Ok, perfeito. Muito obrigado também por pontos. Rose, pode falar. Eu acho que Deus não destruiu Lúcifer porque os próprios anjos não conheciam o caráter de Lúcifer. Deus, ele é justiça, portanto, ele é amor. E não poderia haver uma destruição de Lúcifer, porque isso causaria dúvida. Se o caráter de Lúcifer não era conhecido, isso traria dúvida no céu. Então, Lúcifer precisava ter seu caráter conhecido. Perfeito. E os anjos assim, também saberiam qual era o caráter verdadeiro de Deus. Isso. Que Deus, ele é justiça, e justiça é amor. Assim como justiça é obedecer às leis de Deus, e é o que Satanás não fez. Entendi. Muito obrigado também. Uma colocação ótima. Eu só queria ver, em algum momento, Gisele e Renildo, acho que ligaram o microfone. Não sei se ainda querem falar alguma coisa. Oi, Pedro. Não, eu ia dizer a mesma coisa que a Rose disse. Que acho que Deus, na sua infinita sabedoria, ele não poderia destruir Lúcifer ali pelo fato dos anjos ter sido tão próximo de Lúcifer, né? Eles não entendiam ainda a natureza do pecado em si. E Entendi. Deus, na sua infinita misericórdia, ele deu esse tempo, assim como está dando até hoje, para que todos tenham
de certa forma, um entendimento completo do pecado e a natureza dele em si. Perfeito. Muito obrigado. Alfredo, tem mais alguma coisa para dizer? Que agora eu vou começar a amarrar uns pontos. Pode falar. Tu, no início do estudo, falaste no governo de Deus. E como todos os governos têm leis, têm regras e têm ordem. No tempo em que Deus formou o seu governo, o nosso mundo ainda não existia. Deus, quando criou os mundos não caídos, que nós acreditamos que existem outros povos, outros mundos não caídos, Deus quer-lhes mostrar que, através da liberdade de escolha, que nós podemos escolher, mas nós não podemos escolher as consequências por causa dessa lei. Portanto, nós falamos em liberdade, mas liberdade dentro de uns certos limites, dentro do que é aceite e autorizado por Deus. E é isso que Deus nos quer mostrar. E enquanto nós não conseguirmos, ou enquanto Ele não conseguir nos mostrar isso através de profecia, das nossas linhas, Ele não vem. Ele vai deixar para mais almas e mais almas serem salvas para conhecerem a verdade. Por isso é que Satanás não foi destruído. Perfeito. Muito obrigado. Me permite só fazer um exemplo, só para começar a amarrar uns pontos aqui sobre o governo de Deus. Mas eu quero fazer uma parábola que vai parecer engraçada por conta de tudo que a gente tem estudado até aqui, os aumentos de conhecimento que temos tido com relação, tipo, Estados Unidos, Rússia, política, fontes de informação, abuso de poder, etc. Mas a parábola é a seguinte, e como toda parábola, vocês sabem, ela é limitada, ela tem coisas que eu vou decidir apagar certos ruídos. Tem coisa ali que é barulho e que não ajuda essa parábola, e tem elementos que ajudam sim, e que são os que vamos pegar. Então, se eu colocar aqui desse lado, esse país, e aqui temos um outro país. E bem pertinho desse outro país tem um país aqui. Na verdade, eu vou colocar de azul país, e também vou colocar o resto que está aqui dessa cor, tá bom? Alguém já sabe mais ou menos do que estamos falando, né? Que país esse da cada direita? A Rússia. Aqui à esquerda, sabemos que estamos falando dos Estados Unidos e os seus aliados, que poderíamos chamar de OTAN. E aqui seria a Ucrânia. Beleza. A parábola é a seguinte. Temos um país na direita, Rússia, que de forma arbitrária, com uso de força excessiva, com uso de teorias de conspiração e fake news, usando mentiras também, e toda classe de ferramentas injustas, o que ele fez? Ele invade esse país aqui. Basicamente está gerando todo um mal em toda uma população. Beleza. Imagine que aqui embaixo a gente tem uma tabela de jogo. Nessa tabela você tem as ferramentas que você pode usar. Só que a Rússia, que é a tabela da direita, ele tem, como se diria, instrumentos. Ele pode usar instrumentos bons, entre aspas, e ruins. E na tabela dos Estados Unidos, ele só tem uma. Ele só pode usar instrumentos bons.
Essa é a parábola, basicamente. Pergunta: quem representa Deus e quem representa Satanás nessa parábola? Rússia representa Satanás. Ok. Então, temos a Rússia aqui e Satanás. E aqui temos Deus. Segundo, desde quando Estados Unidos sabia que a Rússia ia invadir a Ucrânia? Não me fale em data, mas me fale mais assim, tipo, sem precisão. Mas desde quando? Desde o dia da invasão? Antes da invasão? Como que é? Como que foi? Eu Eu acho que diria 2014. 2014? O que mais tem por aí? Não, eu ia falar a mesma coisa, 2014. Eu acho que sempre soube. Eu acho que eles sempre souberam. Ok. Quem mais? Sempre soube, 2014? Alguma outra proposta? Desde quando os Estados Unidos sabe que a Rússia ia invadir a Ucrânia? Alguém disse que nunca imaginou, mas nessa parábola é Deus. Assim que com certeza sabia antes da invasão. 2018. Vocês sabem quando Biden começou a liberar informação de forma clara, dizendo a Rússia está planejando invadir a Ucrânia. Lembram? Houve um artigo traduzido também no português, muito importante, sobre a guerra de informação. Os Estados Unidos têm semanas falando que ia invadir a Ucrânia antes da invasão. Lembram? Alguém? Tô pegando por surpresa alguma pessoa? Acho que foi 20 de janeiro de 2022 que foi feito um anúncio oficial pelo governo americano. Ok. Vamos supor, então, que por aí, meios de janeiro, publicaram. Mas para publicar, quando souberam de fato? Não dá para dizer, né? Eles não podem, como o artigo mesmo fala, eles não podem... eles têm que ser cuidadosos de como falam a informação, porque a Rússia pode ficar sabendo de onde se está filtrando essa informação. Então, eles têm que ter cuidado e tal. Mas o ponto simples é o seguinte. Os Estados Unidos sabia desde antes. Em algum momento decidiu, não, vamos falar de forma pública. Temos certeza absoluta. E falando, ele pode invadir se quiser. Mas ninguém vai dizer que a gente não falou. E assim a gente vai estar já preparando o mundo, as mentes das pessoas a se posicionarem com relação a essa controvérsia. Quando invadiu, todo mundo já sabia que ele invadiu. Tá. Esse é o ponto que eu queria fazer. 1. Ele sabia antes da invasão. 2. Advertiu antes da invasão. Com algum propósito, falou antes. Eu vou dar um exemplo que sai fora dessa parábola. Essa parábola não é Estados Unidos em todas as suas formas, porque eu estou apagando muitos ruídos aqui. Para Estados Unidos ser Deus, né, tem que ser muito perfeito. Então, essa parábola é muito limitada e eu estou colocando os Estados Unidos como Deus. Mas em 2014, Obama também sabia que iam invadir a Crimeia. Só que a decisão daquela época foi, não vamos avisar, vamos deixar ele fazer. Ok. Nesse contexto de hoje está sendo diferente, decidiram lidar de forma diferente. Mas tem uma parábola muito interessante. Eu pergunto, que tão rápido a Rússia começou a tomar conta da Ucrânia, que tão rápido mandaram tropas para Kiev, a capital. Há quantas horas depois da invasão já estavam morrendo pessoas? Tipo, vocês lembram? Horas de começada a invasão, todos os países começaram a perceber que ele não queria pegar só a porção da Ucrânia onde ele tem apoio da população. Ele já tinha entrado pela Bielorrússia, por Crimeia, por aqui. Em um dia, todo mundo percebeu, não, ele realmente foi para pegar o país todo. Hoje está se falando de que possivelmente ele queira fazer até mais do que isso. Tudo bem. A pergunta é, não, a pergunta não, mas o ponto é, o mal que a Rússia está fazendo, e nessa parábola sendo Satanás, é muito óbvio, muito claro, é muito violento e é muito total, tipo assim, não tá brincando. A economia da Ucrânia está parada completamente. Eu recebi uma foto da minha tia que está na Espanha. Na Espanha, dá para comprar só, não sei, certas garrafas de óleo de girassol por pessoa na Espanha, porque parece que o óleo de girassol
eu acho que era Girassol, vem da Ucrânia, aquele que compra a Espanha. Então, de forma econômica, a Ucrânia está devastada, já não é um país normal hoje, está em invasão, em guerra total, não está funcionando mais como era. Em qualquer momento, a capital vai cair, não sabemos o que vai acontecer com o presidente, enfim, já 1 milhão de pessoas fugiram do país, enfim, está acontecendo todo um desastre. E qual é a resposta dos Estados Unidos? E eu quero que alguém me diga quem falou Trump. Ele está criticando a resposta do Biden. Sabe qual é a crítica do Trump? Quem lembra? Quem ouviu? A resposta dos Estados Unidos é que O Trump não é Estados Unidos. enfim, mas ele tem feito uma crítica ao governo. Quem sabe qual que é a crítica? Qual que era, Lani? Ele faria melhor do que o Putin? Que Trump falou que faria melhor. De certa forma falou isso. Mas ele zombou da seguinte forma. Ele falou, ai, que legal. Imagine, uma nação inteira manda tanques, aviões, tropas, tomam conta de tudo, e eu estou mandando umas sançõezinhas aí, jogando sanções como se isso me ferisse muito. E ele depois zomba e diz, se eu sou o Putin, eu vou invadir mais ainda, porque se estão me jogando só sanções, isso não faz nem cosquinhas. Essa é a frase, né? O que vocês pensam dessa ideia? Para colocar em contexto, antes de permitir vocês responderem, é o seguinte: basicamente, o que está acontecendo é a mesma resposta e o grande desafio da humanidade para com Deus. As pessoas não acreditam em Deus porque acham Deus injusto de algum nível. Por que Deus não responde melhor e mais justamente perante o mal? Por que permite tantas coisas ruins? Por que tantas pessoas sofrem? Por que permitiu Satanás continuar com sua invasão? Por que isto, por que isso, por que aquilo? Por que não foi mais firme? Sendo que Satanás está sendo tão violento e tão destrutivo. Estados Unidos, tendo tanto poder, porque nessa parábola é Deus, poderia esmagar a Rússia em questão de dias, mas não faz. Por que não faz se tem tanto poder? Por que a Rússia só recebe sanções? Alguém tem alguma ideia? Dani? A gente está falando da Ucrânia ou está falando de Deus agora? Vamos continuar com a parábola. Por que Estados Unidos parece responder de forma fraca, tipo sanções, mas o outro lá está destruindo o país. E Estados Unidos tem poder militar para lidar com isso. Então, eu acho que da questão da Ucrânia em si, é porque ele sabe que se ele entrar nessa guerra, ele entra numa guerra mundial, né? Aí vai envolver muitos países, vai envolver os jovens americanos, e aí isso vai envolver os jovens europeus, e como os Estados Unidos, por isso estou falando um pouco fora da parábola, os Estados Unidos faz aquilo que é do interesse dele, não vão também passar a mão na cabeça deles. Não pode falar fora da parábola, tem que ser dentro. É dentro da parábola? Então os Estados Unidos dentro é da o país parábola, certinho. Estados Unidos é perfeitamente justo. Entendi. Difícil a parábola, né? Vamos lá. Então, assim, se ele usar a força... não sei. É para usar... aí eu não consigo, não. Só dentro da parábola. A parábola é sua. Já tu falou de certa forma. Se ele usar a força, ele gera um mal se ele entrar pior. na força, isso acaba gerando uma guerra muito maior, né? Eu acho que é isso, mas eu acho que quando a gente aplica isso para a parábola, no caso do porquê Jesus não voltou, eu não acho que vai só por causa disso, né? Porque tem a questão da lei universal, que nada se faz pela força, tudo se faz pelo amor, entendeu? Então, a gente usa a força, é o último limite, por causa do amor. Tipo, é difícil para Deus matar, ele fala isso. Né? É difícil para ele, isso é uma obra estranha, mas é feito por amor aos outros, que é o princípio da lei da vida que rege o universo, é viver para servir. Essa pessoa está machucando aos outros, por isso ela vai sofrer a punição. O mesmo motivo que a gente bota alguém na cadeia. Não é para punir necessariamente só a pessoa, mas é para proteger o direito das outras pessoas de irem e vir, de viverem normalmente. Então, é pelos outros até também que a gente tem que criar essas leis, porque esse é o princípio da vida. Entendeu? Perfeito. Muito obrigado aí. Gabriel? Então, se eu entendi bem a sua parábola, eu diria que, assim como Deus, os Estados Unidos está
precisa respeitar as regras que foram estabelecidas, né? Ele não pode jogar contra as regras, né? O mundo ocidental, se ele adere a princípios, né, que a Rússia não respeita, tá? Então ele não pode de repente baixar para ao nível da Rússia e lutar com as mesmas regras sujas deles, não? Então, mas ele faz isso no Iêmen, ele faz isso na Síria, ele faz isso... Não pode sair da parábola. Isso não faz parte da parábola, Dani. Tá? Porque, de fato, né, seria muito fácil, né, dar fim a Lúcifer, né, assim, de um momento ao outro. Assim como seria fácil os Estados Unidos jogarem uma bomba atômica em cima do Kremlin, entendeu? O problema é resolvido, não tem mais Putin. Tá? Mas como que os outros vão pensar? Né? Vai ser uma obediência por medo. Né? E, enfim. Obrigado. Rose, por favor. Muito obrigado, Gabriel. Já vamos entrar mais nisso e no Daniel também, no tema do Daniel. Se nessa parábola Estados Unidos é Deus, uma coisa pode ficar clara para a gente é que Satanás também não conhecia o caráter de Deus. Porque ele pergunta por que ele coloca Jesus acima dele. Então, ele não conhece o caráter de Deus. E se Estados Unidos é Deus, eu responderia como Gabriel. Ele precisa ter uma postura totalmente diferente da postura de quem o mundo está condenado, que seria a Rússia, pelo que ela está fazendo. Perfeito. E que se ele trata da mesma forma, então aí é olho por olho, dente por dente, não é essa forma que Deus trataria. E a forma de tratar, pagar com a mesma moeda, é o que traria um caos, uma guerra mundial, né? Uhum. Perfeito, muito obrigado. Olha só, eu vou compartilhar Perdão? O chat. Os Estados Unidos têm que contrastar a atitude da Rússia. Está perfeito. Então, não estou lendo, não consigo ler todo o chat. Desculpa, eu não vou conseguir ler, porque senão me perco muito nas minhas ideias. Mas eu vou voltar aqui na tela e eu quero tocar um pouco rapidinho. Eu vou sair um pouquinho. Eu já toquei isso num estudo. Não são palavras minhas. Foi coisas que eu ouvi da Tess, mas eu acho extremamente válidas. Eu vou sair um pouquinho da parábola. Eu quero que a gente lembre. Temos passado 2, 3 anos falando basicamente mal dos Estados Unidos, por uma razão específica. Tínhamos a necessidade de tirar a idolatria que tínhamos pela Terra Gloriosa, porque ela era até política de forma real, mesmo que a gente dizia que não éramos políticos, não nos gostava política. A gente precisava sair dessa idolatria. Era preciso, no processo da compreensão do Dr. Apis, compreender os males dos Estados Unidos. Mas isso é só comparar. O que fizemos? O que fez a serva de Deus? Ela comparou norte com sul e disse: Estados Unidos é igual à Rússia. Isso se chama comparar. Mas a gente tem que lembrar de contrastar. Pelo menos assim ela diz. Ela diz: temos que contrastar e não esquecer que Estados Unidos é terra gloriosa. Vou colocar só assim. Mas o que significa terra gloriosa? Não é um argumento racista, não é um argumento de que eles, de forma natural, inata, eles são melhores que outros. Não tem nada a ver com isso. Mas Estados Unidos representa algo profeticamente. E ela usa a frase do Obama, que nunca consigo traduzir certo, mas é North Star. Como se diz isso em português, Gabriel? Tu pode me ajudar? É tipo Estrela guia. Estrela guia? Ok. Vou colocar aqui. Estrela guia. A Tess e o Parminder usaram essa frase do Obama para representar o caráter dos Estados Unidos se ele cumprisse o papel que ele poderia cumprir. Estados Unidos é diferente das outras nações por uma estrela guia. Ela está na Constituição e na forma em que eles vão emendando a Constituição, adaptando-a às necessidades humanas, a compreensão também das leis de justiça, enfim.
Essa estrela guia faz que a Terra Gloriosa seja gloriosa. Seja gloriosa no sentido de que ela representa algo que outra nação não representa. Então, nós precisamos lembrar que mesmo que os Estados Unidos, em uma comparação, fez coisas muito semelhantes à Rússia, ao mesmo tempo, contrastando, Estados Unidos e Rússia são extremamente diferentes. E a frase que ela colocou, não são palavras minhas, é: se eu sou feminista, se eu sou LGBT, e vai por diante, vamos falar umas coisas. Eu pergunto para vocês preferem morar, palavras dela, não minha, vocês preferem morar nos Estados Unidos ou, na seguinte lista, Rússia? Vocês preferem morar nos Estados Unidos ou na Quênia? Ou na África do Sul? Ou na China? Alguém prefere, sendo feminista, LGBT, ou qualquer pessoa de nós, onde preferem morar de forma honesta? Eu não vou deixar vocês responderem, porque eu sei qual é a resposta. Nós não vamos decidir estar num país onde nossa própria existência e vida está em mais perigo do que no outro. No outro, temos direitos que nos protegem. Na Rússia, não temos. Na Rússia, hoje, existe perseguição literal, com a ajuda e do poder do Estado, para pessoas LGBT e feministas. Sim ou não? E na China, também. Na China, não pode ter uma pessoa que tenha nem o aspecto a uma pessoa LGBT na televisão, por exemplo. Essa é uma lei bem recente. A Anciates compartilhou artigos sobre isso. Então, no país comunista mais grande do mundo, o maior país comunista do mundo, perseguem feministas e pessoas LGBT. Na Rússia, história longa. Lá talvez seja o pior lugar para estar. Quanto mais você começar a investigar, você sabe que, puxa, eu vou ficar nos Estados Unidos. Então, é uma forma boa de lembrar o contraste. Os Estados Unidos não é a Rússia, em muitos aspectos. É um governo funcional, enfraquecido, sabemos o papel profético que tem e que terá, tristemente, mas ela também usa a seguinte frase: a razão pela qual o decreto dominical, ou seja, a queda dos Estados Unidos como democracia, é tão esmagadora para a humanidade, para esse mundo, para essa terra, é por conta do que ela era, do que poderia ter sido, mas o que se tornou. Então, os Estados Unidos têm uma grande distância com relação a qualquer outro país ditatorial que existe. Nós falamos muito de ditadura, o Trump estabeleceu uma ditadura e vai virar e será pior, e sabemos que sim, mas quando vocês começam a pensar, não tem comparação. Ou seja, tem sim, porque nós já comparamos, mas também contrastamos. Voltando para a minha parábola, sendo os Estados Unidos, eu quero que a gente pense que os Estados Unidos não atacam a Rússia de forma total e esmagadora como poderia, porque ele tem uma questão de imagem que precisa defender, a sua imagem como terra gloriosa, não de uma forma egoísta. É que, na verdade, a imagem dos Estados Unidos como terra gloriosa, e de novo volto para Tess, a razão pela qual a queda dos Estados Unidos é tão terrível na Terra é porque quando essa democracia, a mais forte e a que melhor espalhou direitos pelas outras nações, pelo exemplo só, quando ela cai, todo o dominó das outras nações, ele era o único representante de justiça que havia. Eu sei que justiça é imperfeita, mas era o exemplo mais forte dessa justiça. Quando ela cai, tudo vai para o lixo. E entramos no contexto final da história dessa terra, que nós sabemos que teremos um papel importante a representar. Então, os Estados Unidos, sendo Deus nessa parábola, esquecendo das imperfeições, né? Me acompanhe na minha parábola. Estados Unidos precisa cuidar a sua imagem, não de forma egoísta. Precisa cuidar a sua imagem, porque se sua imagem é ruim, ele passa um exemplo que vai afetar outras nações. Então, quero que vocês pensem que quando a Rússia tem uma forma de ataque, ele tem atos bons, ele pode dizer que faz por liberdade, que ele faz por amor, que ele faz pelo bem da Ucrânia, e ele tem também ferramentas ruins. Ele usa de força, de destruição, de amedrentamento, de fake news, etc, etc. Os Estados Unidos só podem usar argumentos bons e ferramentas a longo prazo. Quais são as ferramentas a longo prazo?
sanções. Espero que se escreva assim. Ele usa de sanções. A Rússia, que pode usar? A Rússia usa mísseis. Ou mísseis, não sei como se diz, enfim. Mísseis. Será assim? Tá. A Rússia usa mísseis, usa tanques. A Rússia usa ferramentas de curto prazo e destruição rápida, e os Estados Unidos usa ferramentas a longo prazo. Nós somos estudantes de profecia, sabemos que estamos no processo de morte de Putin. Seja que aconteça esse ano ou demore um pouco mais, ele já está ferido de morte, aconteceu ano passado, pânio, e daqui para frente estamos vendo como ele vai morrer aos poucos, né? No decreto dominical. Vai estar morto completamente. Enfim, o que seja que isso significa, mas sabemos que ele está caindo. Então, pensem em Deus. Deus usa ferramentas de resolver problemas que são a longo prazo, por uma razão. E Satanás usa ferramentas de curto prazo. Ele consegue fazer ele consegue alcançar seus fins de forma rápida, porque ele pode usar as duas partes da tabela de jogo. Ele pode usar elementos ruins e bons combinados juntos. Deus não pode. Deus só pode ser os bons. E nessa guerra de argumento, ele tem que provar, como muitos de vocês já falaram, ele tem que provar que ele é bom, que ele não faz por mal. Ele tem que provar que Satanás está equivocado, e para conseguir provar, ele tem que deixar que aconteça. Mas ele não faz de forma injusta para ele proteger seu próprio nome. É que todos nós vimos de Deus, viemos de Deus, dependemos da existência de Deus. É uma forma muito tola de dizer que Deus não resolve as coisas rápido por falta de amor, sendo que sentir dúvidas com relação ao caráter dele é destruição para nós mesmos. Ele não vai morrer nunca. Ele é Deus, mas ele tem amor às suas criaturas, e por amor às suas criaturas, ele vai cuidar da forma em que nós enxergamos ele. Então, já como muitos falaram, se ele destrói Satanás na hora, o argumento de Satanás ia ganhar muita força. Então, para impedir que o argumento de Satanás ganhasse força e isso fizesse se perderem mais pessoas, Deus lida com o assunto a longo prazo. Ele vai resolver do jeito dele, mas a sua resposta vai resolver o problema de raiz. Essa seria, basicamente, em palavras breves, o assunto do governo de Deus com relação ao grande conflito, com relação a por que resolver do jeito que ele resolve. Ele resolve devagar, mas resolve de raiz no final. Resolve de raiz porque no final não ficará de raiz? Tira o mal pela raiz. Tirar o mal pela raiz, isso. Ele tira o mal pela raiz. Então, e de forma definitiva, porque não ficará dúvida com relação a que tudo o que ele fez sempre foi não por benefício próprio dele. Ele agiu sempre da forma que agiu pelo bem dos outros, para impedir um mal pior. Vou fazer mais um resumo de outro aspecto, mas se alguém tem algo para dizer, deixa eu ver aqui. Daniel, tem algo para dizer? Não, eu só queria pedir desculpa que eu causei confusão aí misturando as parábolas. Concordo. Faz parte, mas isso é bom, porque isso fez que a gente falasse sobre lembrar dos contrastes entre Estados Unidos e a Rússia. É muito importante. É aquilo, nessa perspectiva, esse posicionamento é completamente correto, independente das falhas que ele já fez no passado. Quando a gente fala de uma parábola, a gente tem que aprender a ignorar o ruído, senão a gente não consegue fazer parábola nenhuma, na verdade, se a gente ficar trazendo ruído para a parábola. Um novo resumo que eu queria fazer são duas coisas. Uma, é legal a comparação que a gente estava fazendo sobre onde uma feminista, um LGBT deveria morar. Fica muito claro, né? Tipo, é óbvio, né? Aqui é melhor, mesmo que não é perfeito e ficará pior. A comparação é muito válida, nos lembra nossa metodologia, comparar e contrastar. Mas eu queria trazer também para religiões, porque estamos numa dispensação onde a gente está aprendendo. Nós estamos na época do racismo, onde o contexto era muito só na América e Europa. Estamos numa época onde é sexismo. O sexismo é global. E não só é global. Para uma pessoa LGBT e uma mulher, é melhor... Eu vou fazer a mesma comparação, mas agora com religiões. Morar num país ateu, como a China, ou um país pagão como a África, está provado estatisticamente, é muito mais destrutivo e terrível para a mulher e
pessoas LGBT, esses países dos que os países cristãos. Por quê? É a mesma comparação que os Estados Unidos. Ele é terra gloriosa. Não porque ele seja melhor, é porque ele tem um papel profético que ia cumprir, mas não vai cumprir. Mesmo assim, ele representava algo. Até hoje, tem características dele que o fazem melhor que outros. Tudo bem. O cristianismo é a mesma coisa. O cristianismo é uma religião para chegar aonde a gente está chegando hoje, aonde a gente está entendendo hoje o caráter de Deus. Mas ele falhou. Ele falhou há muito tempo, e falhou uma e outra vez, como o povo de Deus sempre falhou. Mas o cristianismo, mesmo com todas as suas falhas, ele continua sendo um ambiente de mais esperança e mais oportunidade do que os países onde tem perseguição total e extirpação dos genitais femininos, ou perseguição na rua por conta de ideais feministas ou LGBT na China, na Rússia, etc. Ou seja, nós estamos lidando com um tema onde a gente pode se focar muito só no cristianismo, só nos Estados Unidos. Lembremos de comparar e contrastar, porque o contraste do cristianismo com o resto do mundo é que sabemos que no decreto dominical, quando as coisas começarem a acontecer, isso significa que não só as coisas vão ficar pior nos países que já são cristãos, mas também os países que não são infinitamente pior do que já são hoje. Tem mais uma coisa que eu queria dizer, e eu só que talvez estou um pouquinho a mais do tempo. Mais uma coisa que eu queria dizer era com relação ao céu. Eu queria que a gente lembrasse, é muito fácil a gente pensar que no céu era muito belo, muito igualitário, muito perfeito. Mas que Deus, ele tomou ações muito arbitrárias também no céu. Ele faz essas ações. Temos um microcosmos do grande conflito em cada geração, né? A gente já faz isso, fazemos com as dispensações, fazemos com a nossa, fazemos com a de Jesus. Temos microcosmos, não sei se seria a forma de descrever, mas a gente já viveu, vamos dizer assim, um decreto dominical, um autoclamor, já vivemos uma linha de reforma no céu. Não nós, mas os anjos. Já houve um tempo de preparação, um tempo de dois argumentos estarem em luta. E o decreto dominical, o autoclamor no céu, foi quando, de forma completa e total, Satanás decidiu ir para frente com suas falas, tentar ganhar a máxima quantidade de anjos, a maior quantidade de anjos que ele pudesse, e Deus e os anjos, que eram fiéis, se colocarem do lado certo. Lembram dessa história, né? Que foi uma grande luta no céu. Então, Deus permitiu que essa luta fosse até o fim. E o que acontece no céu? Tem um momento onde tem uma linha divisória, né? Onde tá todos os que queriam estar do lado de Satanás decidiram se colocar do lado de Satanás, como no decreto dominical. Todos os que querem ficar do lado da lei de Deus vão se colocar, e todos os que querem se colocar no lado da lei de Satanás vão se colocar. No céu já aconteceu isso. E só quando cada pessoa, de forma consciente, total e sem dúvidas, decidiram se colocar do lado da controvérsia e do outro, Deus faz uma ação arbitrária. Eu temo que pessoas achem, e pode muitas pessoas achar, de que Deus é tão maravilhoso e justo, e essa mensagem de igualdade tão é tudo igual, que possam pensar que Deus não pode tomar ações arbitrárias mesmo antes da queda do homem. No céu, Deus jogou para fora 33% dos anjos. Sim ou não? Um terço dos anjos Deus jogou com suas próprias... Eu sei que eu não sei como aconteceu de forma literal, mas com certeza Ellen White diz que ele não queria sair do céu. Ele jogou para fora. Isso se chama força protetora. Ele usou força protetora. Tem momentos onde Deus tem que usar força protetora, porque ele ainda continua sendo líder, Deus e governador. E para a proteção das suas criaturas, quando a decisão já foi tomada e cada quem se colocou de um lado de outro, ele obra de forma dura e firme, por amor. Ele obra por amor quando deixa Satanás ter tempo, quando permite Satanás ter oportunidade de refletir, quando tenta ajudar ele não ir mais para frente com seus pensamentos, e quando permite ele pregar para outros anjos também. Quando ele permite pregar para outros anjos, se Deus não permitisse Satanás pregar, os anjos iam falar, tem alguma coisa estranha aqui. Eu acho que Satanás está certo, né? Isso já a gente falou. Ele faz cada ação de Deus inspirada pelo amor.
Porque se ele age de certas formas e não usa ferramentas de longo prazo, mais pessoas se perdem. É uma forma importante de lembrar liderança em português, desculpem. Liderança existe desde sempre. Deus é líder. Líder significa que usa ferramentas inteligentes e justas, perfeitas, aos olhos dele. Talvez outras pessoas não percebam. Muitas pessoas não percebem a justiça de Deus. Por isso existe a pergunta, por que existe o mal? Por que Deus fez assim? Por que Deus aquilo? Mas também acontece no nosso tempo. Podemos nos perguntar por que certas coisas nossos líderes lidam de certa forma. E convido a todos a refletirem. Sempre são ações inspiradas pelo amor e para diminuir dano. Porque num contexto de pecado, que começou lá no céu, ele tem que lidar de forma muito cuidadosa para as pessoas não mal entenderem o seu próprio caráter. Então, não existe um liderazgo firme só porque depois da queda, Deus permitiu que existissem líderes que falassem forte para o povo para conseguir dirigir. Não, Deus é firme e forte desde o céu. Tanto que jogou fora os anjos, os jogou para fora. É mais um elemento do caráter de Deus que eu queria trazer. Não só como ele lida a longo prazo com os males, pelo bem de nós, porque todos dependemos dele, e se duvidamos dele, somos nós que estamos perdidos. Mas também ele lida com firmeza pelo bem de nós. E fecho com isso. Eu queria dizer que isso tudo que você falou é real e é bem forte sobre as decisões de Deus no céu, mas é bem claro, e isso pode eu subi a escada correndo, ser uma boa comparação com a parábola que você trouxe, que é Deus primeiro, ele tentou tudo. Ele tentou salvar Satanás, e é tão claro isso, que Satanás, assim como diz Ellen White, ele já tinha ao lado dele quase metade dos anjos. Então, Deus luta por esses anjos, e esses anjos, uma parte desses anjos se arrependem. E essa parte fica no céu. Eles são perdoados por Deus e essa parte fica no céu. Então, Deus expulsa 1/3 com Satanás. Seria muito mais, né? Então, daí sim a decisão de Deus, porque agora fica claro e consciente para todos, dos dois lados. Quem é Deus? Como Deus age? E que Deus lutou para que isso não acontecesse, né? E uma parte dos anjos explica para Satanás. Uma parte fica do lado de Satanás e a outra parte tenta dissuadi-lo, tenta explicar para ele que o que Deus fez não foi nada demais, que Deus não o diminuiu, enfim. É isso. Então, aí vem a decisão final. Muito obrigado. Mais com relação a essa justiça de Deus e como ele tentou, e ele tentou sempre. E hoje, muitas vezes, é julgado a forma em que se lidam coisas. Agora estou falando da liderança no nosso movimento. E acho que não se compreende, nem se compara, nem contrasta de forma completa a forma em que se lidam com certas coisas. Mas me lembra muito da forma em que Deus lida com as coisas. Mas será um tema para outra ocasião. Então, eu quero convidar a todos a orarem. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque sabemos que existem grandes dúvidas com relação a como o Senhor lida com as coisas. É a grande questão de Satanás. É a grande dúvida que ele colocou em cada mente. Mesmo os que somos crentes, os que não somos crentes, os que não são, lidam com essa questão. E é uma dúvida. O grande mal de Satanás foi plantar dúvida no coração dos anjos e da gente. Nós queremos que o Senhor tire toda dúvida. Sabemos que o Senhor faz isso com parábolas, faz isso com paciência, com ferramentas de longo prazo. Já somos 6.000 anos até aqui, o Senhor está prestes a acabar com
o mal por sempre. A sua justiça já foi comprovada nos anjos e nos universos e os planetas e toda a criação fora dessa terra. Mas faltamos nós. Queremos que o Senhor complete essa obra e que possa estar tudo preparado para não existir nenhuma dúvida e o Senhor possa já voltar nessa geração. Nos ajude a entender que esse movimento no qual muitos de nós entramos há muito tempo é um movimento criado para isto. E que entendamos que se estamos sentindo dúvidas com relação a esse movimento, dúvidas com relação à liderança desse movimento, estamos sentindo dúvidas para com o Senhor. Nada bom vai sair disso. E é para nosso próprio bem. Nos ajude a entender de coração. E ter firmeza nas nossas decisões diárias. Para viver na luz e na altura do teu caráter. Eu peço essas coisas no nome de Jesus. Amém.